Publisher, você já parou para pensar que muitos problemas que você enfrenta hoje podem ser problemas de processo? É isso mesmo. À medida que a empresa vai crescendo, a gente vai expandindo a operação, o time vai ganhando corpo, a gente vai dependendo mais de prestadores de serviço, é imperativo que você consiga controlar os processos que você tem dentro da sua empresa. Vamos ver se você se identifica com alguma dessas frases aqui. Por que que eu tenho que explicar isso 1000 vezes? Você já se deparou com uma situação que você explicou como algo deveria ser feito, seja para um membro da sua equipe, seja para um prestador de serviço, e você teve que explicar várias e várias vezes porque aquilo não estava saindo conforme a sua expectativa? Ou então, cada vez que eu vejo um relatório, ele está diferente. Por que que a sua expectativa é que o relatório seja feito com base num padrão e ele está diferente toda vez? Ou mesmo, não foi isso que eu pedi. Você pediu algo que você explicou como deveria ser feito, com algum tipo de comunicação, por escrito ou falado, e aí você teve a sensação que não era aquilo que você queria. E por fim, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Você olha para algum processo, para alguma atividade que foi realizada e você entende que aquilo não está sendo feito da melhor forma possível, que teria que ser automatizado, que teria que ter sido feito de uma forma melhor. Você identifica uma oportunidade, mas não sabe como atuar em cima daquilo ali. Todos esses são problemas de processo, seja falta de mapeamento de processo, falta de controle de processo, falta de automação de processo, de melhoria, otimização. Mas afinal de contas, o que são processos? O que é o tal do processo que a gente fala tanto quando a gente entra no campo da gestão? Processos são atividades que têm início, meio e fim e elas correspondem a atividades rotineiras, então é diferente de um projeto. Um projeto é algo que tem início, meio e fim, mas tem ali um objetivo específico e depois você pode ter projetos com escopos parecidos, mas aquele projeto se encerra. Um processo é algo rotineiro, que vai acontecer mais vezes dentro da empresa. Por isso, ele não tem um fim determinado, não vai ter um momento específico que você vai falar assim, pronto, acabei com esse processo. Por exemplo, leitura de e-mail. Todos os dias você provavelmente olha sua caixa de e-mails. Não tem um fim, não tem um dia que você vai falar assim, acabou, eu nunca mais vou ler meus e-mails. A não ser que a tecnologia de comunicação mude drasticamente. São coisas que você vai acabar fazendo todos os dias, uma vez por semana, com uma certa periodicidade. Vamos ver alguns exemplos dentro do mundo da programática. Aprovação de campanha, aprovação de criativo, são processos. O próprio planejamento da campanha e o acompanhamento dos KPIs, o acompanhamento dos relatórios, inserção de ads.txt, testes de carregamento de página, tudo isso é processo. E, portanto, tem sim que estar mapeado, tem que seguir um padrão e tem que ser controlado. Mas só tem uma forma da gente garantir que um processo tenha qualidade. E essa única forma é que a gente siga o padrão. O processo, o sucesso do processo, ele depende do seguimento de um padrão. Por isso que a gente tem que mapear, desenhar os processos e depois controlar, garantir que eles estão seguindo aquele padrão que está alinhado com as expectativas, com os objetivos e metas da organização. O mapeamento de processos empresariais, ele pode usar de várias ferramentas. Inclusive hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem várias ferramentas que vão nos ajudar a fazer esse mapeamento. Uma forma muito usual de mapear processos é o fluxograma. O fluxograma é um desenho mesmo de processo, é basicamente desenhar o que está acontecendo ali. E a gente tem algumas estruturas e ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Mas o mais importante com relação ao processo é entender com muita clareza qual que é essa estrutura que a gente precisa antes disso, é entender o passo a passo para fazer um processo, para que ele fique bem desenhado e bem claro. Isso vai ajudar a gente em vários pontos. Primeira coisa, eficiência. A gente só consegue melhorar um processo, otimizar um processo que a gente conhece. Se você não tem clareza de qual que é a sequência lógica de um processo, onde que ele acontece, quem é responsável, quais são as ferramentas envolvidas, como que você vai melhorar, como que você vai otimizar um processo que você não conhece. Outra questão muito importante é a consistência. A gente precisa que os membros da equipe, eles compartilhem a mesma visão dos processos da organização, eles sigam esse mesmo padrão. E só isso que vai possibilitar uma escalabilidade com sustentabilidade para sua empresa, que a sua operação cresça sem virar um caos e sem que tudo dependa de você. Então vamos lá, como que isso vai acontecer na prática?
Primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são os principais processos que você tem na sua organização, os processos que impactam mais diretamente a sua operação. E a gente vai fazer esse mapeamento. Primeira coisa é desenhar o processo escrevendo mesmo, primeiro passo a passo, quais são as instruções para que aquele processo aconteça. Quem são os responsáveis? Quais são as ferramentas envolvidas? Quais são os principais riscos? E tudo isso você vai fazendo anexando imagens, vídeos e o que for necessário para que esse processo fique bem claro. Depois a gente vai identificar os gargalos desse processo. Tem algum ponto que esse processo trava? Que ele está fluindo bem, ele chega ali, ele para, ele demora, ou então que tem algo que é muito manual, que poderia ser mais automatizado, que alguma ferramenta poderia fazer mais rápido. Depois disso, você vai redesenhar o processo, corrigindo esses pontos de gargalo, já implementando melhorias para esse processo, se essas melhorias estiverem disponíveis. Automatize sempre que for possível. Processos muito manuais, para os quais já existem ferramentas, não tem justificativa para acontecer. Eles acontecem por rotinas, por costume, por hábito, mas o ideal é que a gente sempre esteja olhando para os processos com um olhar de otimização. E por fim, você vai implementar esse processo melhorado, vai testar, fazer ajustes, coletar feedbacks, isso para os principais processos que você tem. Caso você tenha processos que já estão funcionando bem ou que você não vai fazer melhorias nesse momento, descreva os processos como eles devem acontecer no momento. Depois que você fizer isso com os principais processos que você tem hoje, você precisa organizá-los numa biblioteca de processos. Um local onde você vai centralizar todas essas instruções que todo mundo vai saber onde achar. Então, caso a pessoa vá fazer algum processo específico ou vá compartilhar com alguém, treinar um membro novo, ela sabe exatamente onde encontrar essas instruções para cada um desses processos. E eu vou te apresentar algumas ferramentas que vão te ajudar muito nesse momento de mapeamento. A primeira é o Notion, ClickUp ou outra ferramenta de gestão de projeto. Inclusive, tem várias ferramentas dessas que têm uma versão gratuita bem completa. Esse exemplo aqui é especificamente dentro do Notion, que tem uma versão gratuita que te permite até 10 convidados e que te permite avançar muito dentro dessa estrutura. E você tem, inclusive, modelos gratuitos. Se você entra no Notion, vai lá embaixo no menu, na parte de modelos ou templates, caso você esteja usando a versão em inglês, você pode digitar SOP, que são os Standard Operational Procedures, ou POP, né, que é Processo Operacional Padrão, que são nomes chiques para processos. E aí você vai encontrar lá alguns modelinhos onde você vai poder colocar todos os seus processos bem organizados. E aqui eu vou mostrar para vocês um modelo de um processo dentro dessa biblioteca, também usando o Notion, onde a gente tem o título do processo, qual é a atividade que vai ser feita, temos um cabeçalho com o responsável, quem criou esse processo. Temos também a data de criação, que é muito importante para que a gente sempre saiba quais processos precisam ser atualizados. Passou alguns meses, um ano, depende muito do processo, é muito importante que a gente atualize. Veja se não mudou nada. Fique de olho sempre nos processos que são um pouquinho mais antigos. E embaixo desse cabeçalho você vai colocar em uma frase, de forma bem sucinta, bem clara, qual que é o objetivo dessa atividade. E você começa a listar. Começa a listar o passo a passo mesmo, instrução. Instruções claras, bem diretas, mas não fique com medo de ser óbvio demais. Quando a gente sabe muito sobre uma coisa, a gente esquece como que era a sensação de não saber fazer aquilo. E você sempre vai fazer um processo pensando numa pessoa leiga que está aprendendo aquilo pela primeira vez. Pense num funcionário novo que está sendo treinado, alguém que nunca trabalhou com programática. É esse nível de clareza que a gente tem que usar na descrição de um processo. Se tiver que clicar em 3 pontinhos, clique nos 3 pontinhos. E de preferência, coloque um print da tela ou faça um vídeo gravando a sua tela para que isso fique bem claro e bem visível. Você também pode usar fluxogramas e colocar a imagem do fluxograma ali. A gente tem, por exemplo, o Miro, que é uma ferramenta que permite alguns quadros ali gratuitamente que você pode fazer esse desenho. Normalmente, nesse desenho, a gente vai indicar o início do processo, a gente vai usar setinhas para marcar o fluxo, os quadrados, né, os retângulos, a gente vai usar para os pontos do processo, para as etapas do processo, e esse losango a gente vai usar para tomada de decisão. Por exemplo, entrei no site, o anúncio está imprimindo? Sim. Se sim, siga essa linha de raciocínio. Se não, siga essa linha de raciocínio.
e quando o processo finalizar, você marca a finalização do processo. Precisa usar fluxograma, print, vídeo, texto? Seria o ideal, porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem gente que vai ler o texto e já vai saber exatamente o que tem que fazer. Algumas pessoas vão preferir o fluxograma, a imagem, outras vão aprender mesmo vendo o vídeo. O ideal é que você tenha processos bem desenhados com múltiplas ferramentas e opções ali de aprendizado. Mas o básico que funciona é você ter um texto com as instruções, passo 1, passo 2, passo 3, com pelo menos os prints da tela. Não se esqueça, foque na clareza do processo. Que ele seja claro, direto, mas que conste mesmo todas as etapas para que aquela atividade seja realizada. Use e abuse das ferramentas. A gente tem uma série de ferramentas aí para deixar os processos mais fáceis de serem compartilhados, mais visíveis, mais práticos. E comece pequeno. Eu acho que essa é a melhor dica. Parece muito complexo, mas no final das contas é você ter uma base de instruções que você vai compartilhar com a sua equipe e que todo mundo vai entender que tem que seguir o mesmo caminho, que tem que seguir um padrão, que as coisas precisam ter uma lógica para acontecer. Só isso vai te permitir escalar com controle, sem que tudo vire uma bagunça, que você possa se ausentar, viajar e saber que as coisas estão acontecendo conforme você planejou. Comece com processos importantes, com processos que são cruciais para a sua operação. Não se preocupe em mapear todos de uma vez. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Mas comece já. Feito é melhor que perfeito. É muito importante que você olhe para os seus processos e escale com essa visão estratégica. Me conta aqui nos comentários se você já pensou sobre isso, se você já começou a mapear seus processos e qual a principal dificuldade você tem nessa atividade. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like, comenta, que a gente vai soltar muito conteúdo para que você consiga escalar o seu site de forma segura e exponencial. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!